Como é que vocês estão? Espero que sejam 100% dentro da vontade de Deus. Em nome de Jesus. Amém? Meu pai falava uma coisa que, pelo jeito simples dele de falar, a humildade dele, ele falava assim que não está do jeito que a gente gosta não, mas melhor do que a gente merece. Isso também. Às vezes não está da maneira que nós gostaríamos que estivesse, mas está muito mais do que a gente merece. Só de estarmos firmes, estarmos de pé, estarmos vivos, estarmos ainda glorificando a Deus, na verdade, é uma vitória, é uma bênção muito grande para a nossa vida. E tem coisas na nossa vida que marcam a nossa vida. Né? Há coisas que passam pela nossa vida que nós nunca mais vamos passar, pessoas que passam pela nossa vida, muitas águas rolam, né, debaixo da... Me fugiu aqui. É como que a água que rola debaixo da ponte já não voltam mais. Elas não voltam mais. Elas passaram ali. Então, pessoas que por muitas vezes elas passam pela nossa vida, marcam a nossa vida e a gente nunca mais vê, né, não sabe. Mas é interessante porque da mesma forma que a gente vê assim, que a gente fica desesperançoso com muitas coisas, né? Às vezes você, fulano, beltrano, a gente sente falta, mas é interessante quando alguém lembra de você, né? Quando alguém envia para você uma foto, né? Eu lembrei de você hoje e tal, estou te mandando esse WhatsApp aí e tal. É legal, não é? É bênção? Pois é. A coisa que Deus faz na nossa vida é que a gente não sabe qual que é a intenção de Deus, qual que é o projeto de Deus, mas a gente precisa acreditar que tudo está nas mãos do Senhor. Tudo está na vontade de Deus, tudo está na permissão de Deus. Não há nada que foge da vontade de Deus. É claro que decisões que nós tomamos e mal tomadas, elas têm consequências. Mas até nas provações, Deus usa o ímpio, ele usa um rei que não tem temor nenhum a ele, como foi o caso de Jeremias, para o próprio rei enviar homens para tirar Jeremias de uma cisterna, tirar Jeremias de dentro de um poço, onde quiseram matar Jeremias, né? Então Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. O tempo todo você poderia falar assim, Deus é fiel. O tempo todo você poderia estar falando, Deus é fiel, né? Deus é fiel. Quando eu falei sobre pessoas que marcam e tal, essa semana eu recebi, né, uma foto de um casamento que eu celebrei há quase 20 anos, 16 anos atrás aproximadamente, né? Recebi e fiquei muito feliz, porque a gente não tem tanto contato mais, ou às vezes nem tem contato, muito pouco, né, poucas vezes e tal, e essa pessoa foi um membro nosso e enviou, né, uma foto, eu celebrando o casamento dele, e eu tinha mais cabelo preto, muito mais, e foi muito bom, foi muito gratificante para mim, porque a gente pensa em alguma coisa, a gente faz alguma coisa e não é lembrado, não é recompensado, muitas vezes passam por isso, né? Mas aí quando passam 16 anos, essa pessoa envia para você uma foto e tal, aí você fala assim, aquilo valeu a pena, tem consideração, é muito legal. E é interessante porque a semana foi uma semana assim de duas lembranças muito boas, né? Porque celebrar um casamento é um privilégio de Deus você ter essa oportunidade, essa autoridade de Deus para celebrar um matrimônio, um enlace matrimonial. E muito mais do que 16 anos, né? Eu recebi uma foto hoje de 40 anos atrás. 40 anos. Eu recebi essa semana, né? Um colega, né, de quartel, lá do Exército, onde aproximadamente devo ter uns 40 anos que eu não o vejo. Ele mandou essa foto para mim, porque nos localizou através do Facebook. Muito legal. Jade, um abração para você, se você estiver assistindo. Eu fiquei muito feliz com aquela foto, né? Meus 18, 19 anos de idade. Muito legal, uma bênção. A coisa que nós semeamos, a gente não sabe que dia vai colher, quando vai colher, mas uma hora a gente colhe. E quando nós não temos essa perseverança, a gente não vê o fruto. Porque muitas vezes a gente vira as costas e vamos embora. Não é isso que Deus quer. Deus quer de nós algo muito mais profundo. Deus ele não encontra em nós um coração dividido, ele não encontra em nós um ser dividido. Deus nos quer a integridade do nosso ser. Ele nos quer total, ele não quer a gente só no momento de uma pandemia, só no momento de uma crise financeira no país.
Eu já passei por muitas experiências nesse país. Às vezes olham para a gente e pensam que a gente não tem uma bagagem, mas acaba tendo, né? Acaba tendo. São muitos governos que já passaram por esse país, já trabalhei na área financeira, muitos problemas financeiros nesse país, e em tudo, né? Tudo isso passou e em tudo Deus nos abençoou, porque eu estou aqui, você está aí. Amém? Bom, uma introdução que eu quis fazer, eu vou pregar uma palavra que quem está na sede comigo já ouviu algumas vezes, o texto, né? Mas aquele que Deus vai falar nessa noite com certeza vai renovar a nossa mente, o nosso entendimento. Eu queria que você, se você puder, abrir no livro de Eclesiastes, no capítulo 11. Eclesiastes, escrito por Salomão, no capítulo 11. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro versículo, e é interessante porque alguns dizem desconhecer o autor de Eclesiastes. Mas é interessante que um comentário diz que Eclesiastes significa alguém que é um pregador ou um professor. E a Bíblia nos retrata algo tremendo, uma singularidade na vida de Salomão, de que tenha sido o homem mais sábio da terra. E é interessante isso porque Deus ele traz alguns atributos para o homem. Deus, no caso de Jó, eu amo muito, né? Onde ele traz 4 atributos para a vida de Jó, mas para a vida de Salomão ele traz um que chama-se sabedoria. E sabemos que Salomão, quando ele pede a Deus sabedoria para governar, para continuar o legado que seu pai tinha lhe dado, é tremendo, porque Deus diz para ele: como você não pediu nem a morte dos seus inimigos, você não pediu a derrota dos seus inimigos, você não pediu grandeza, você não pediu riqueza, você não pediu fama, né? E pediu sabedoria, vou te dar sabedoria qual nunca houve na terra. Né? E de extra, Deus deu a Salomão tudo o demais que ele não pediu, como fama, como riqueza, né? Como e tal, assim vai. Então, aí, quando eu escrevo Eclesiastes, eu entendo assim que, como a tradução do original de Eclesiastes nos retrata ser um pregador, ou uma pessoa, um professor, né? Eu entendo que com isso aqui a gente aprende muitas coisas, e dentro de figuras, né? De expressões figurativas, como também como algo emblemático, e até mesmo concreto para a nossa vida. É tremendo. Todo o livro de Eclesiastes, como toda a palavra de Deus é. Eu costumo dizer que até dentro da linhagem, até dentro da genealogia, né? A gente aprende algo muito, muito, com certeza. E vamos ler aqui então. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 diz assim: lança sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Repetindo, Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 e 2. Se você estiver com a sua Bíblia e quiser continuar com ela aberta, você pode permanecer com ela aberta, nós vamos continuar lendo os versículos. No primeiro versículo, mais uma vez, Eclesiastes 11, versículo 1 e 2. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que quando a gente, muitas vezes não entendemos a figura da palavra e tal, e quando lemos aqui, né, como que é isso, pegar o pão e lançar sobre as águas, né? E se lançou sobre as águas, como é que reparte com 7 ainda com 8? Né? Porque não sabe que mal, não sabe o que vai dar depois, né? Mas quando o escritor aqui, ele se refere, ele está dizendo assim: lança o teu pão sobre as águas. Né? E sabemos que as águas se referem ao mundo, se referem às coisas deste mundo, como o pão.
não é aquilo que nós podemos amassar nos nossos lares, principalmente esses dias onde muitos estão aprimorando seus dotes, na verdade, dentro de casa. Você pode ir na padaria pela manhã e comprar um pão. Não, não é isso que se refere. Aqui ele está falando assim para você lançar a tua vida sobre este mundo. Mas não é de você se contaminar com este mundo. Lançar a tua alma, lançar o teu corpo para fazer as coisas que Deus quer que você faça. Não é simplesmente se lançar no mundo e se conviver, né, com as coisas erradas deste mundo. Não, não é isso que Deus quer. Quando você se separa para Deus, quando você é chamado de santo, não é porque você carrega uma auréola na cabeça, ou você leva um nome ou de dom, ou de qualquer coisa parecida, né, ou de um santo que se proclama, se declara também, nada disso. Mas é quando você se separa para Deus, você tem uma vida para Deus. Em tudo que você vai fazer, você pesa na balança. Será que o Senhor está agradando disso? Será que isso que eu estou pensando, que eu penso em fazer, Jesus pensaria assim? Então isso é ser separado para Deus. É você ser santo ao Senhor. A Bíblia diz, sede santo como vosso Pai é santo. Ele não está falando para eu, sendo líder de um ministério, eu ser pastor, sendo pastor ou apóstolo, ser santo. Mas ele fala para todo ser humano, para todo ser vivo. Por isso que a Bíblia diz, todo ser que respire, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, dê graça ao Senhor, aclame ao Senhor toda a terra. Amém? A Bíblia diz, Salmo 24, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, então tudo pertence a Ele, tudo veio dEle e tudo está na mão dEle e tudo vai voltar para Ele, porque nós não temos nada. Nós só administramos aquilo que nós recebemos dEle. Aquele que recebe um carro, administre bem. Aquele que recebe uma casa, administre bem. Aquele que recebe uma família de Deus, administre bem. Administre bem tudo que vier às suas mãos. A palavra do Senhor diz, tudo que se colocar a fazer, faça de todo o teu coração, de toda a tua alma, sabendo Deus. Então tudo que nós fizermos, irmãos, independente da situação que você vive, do ponto que você vive, da situação econômica que você tem, o financeiro que você tem, faça melhor. Às vezes falamos assim, eu vou esperar estar na posição boa para fazer. Se eu tivesse no lugar do fulano de tal, se eu tivesse no lugar do Beltrano, se eu tivesse no lugar do pastor, eu faria isso. Não, faça onde você estiver, onde você está hoje, na posição que você se encontra. Não é porque um é cirurgião cardiovascular, vai ser melhor do que aquele que coleta o nosso lixo. Não é porque um engenheiro de naves espaciais, lá da NASA, ele vai ser melhor do que o técnico de chuveiro da sua casa, o que faz isso para você. Mas tudo que nós fizemos... Esses dias sexta-feira, 9 horas da noite, sexta retrasada, 9 da noite, eu tive a oportunidade, meu genro nos convidou para ir de carona com ele, estava indo, ele tirou uma semana, ele com minha filha Bárbara, iam para lá para a Bahia para visitar a família, a mãe, os irmãos deles estão todos lá, né? O sobrinho, né? Os dois sobrinhos lá também, e nos convidou e tal, e eu não queria viajar realmente agora e tal. Resumindo, nós fomos para lá, né? Fomos para lá e o Henrique resolveu também, então foi todo mundo para lá. Fomos lá para o Luiz Eduardo Magalhães, aquele calor abençoado lá e tal, o povo abençoado. E nós, aproveitando esse momento aqui, a gente vê assim como que tem um irmão lá que tem o prazer de organizar as coisas dentro da igreja. Ele não tem um título, ele não é um pastor, ele não é um evangelista, ele não é um missionário, há títulos que Deus permite e o homem coloca, não. Mas é interessante assim, que nós observamos assim, quanto ele é meticuloso com as coisas. Tudo que ele faz, e a área dele então, que é técnica e tal, tudo que ele faz com muito apreço. Ainda que nós venhamos saber, igual o Henrique fala assim, pai, o senhor sabe fazer isso e tal, mas a gente não tem esse feeling para desenvolver tão melhor determinadas coisas que o outro sabe desenvolver. Isso é verdade. Cada um no seu quadrado, cada um na sua área, né? E é interessante isso. Mas aquilo que a gente pode fazer, vamos desenvolver o melhor. É claro que não podem me comparar com uma pessoa que está na área técnica de informática há 20 anos e eu sei simplesmente ligar um computador ali e acessar algumas coisas, instalar alguns programas e tal, básico ali, na verdade, não pode comparar, não é mesmo? Mas é claro, uma coisa que eu aprendo com Deus é que Ele nunca vai nos confiar algo que nós não podemos fazer. Deus nunca vai confiar você
algo que você não pode fazer. Mas se Deus confiar a você qualquer coisa, Ele vai ensinar você, porque o Espírito Santo habita em mim, habita em você, e a Bíblia diz que o Espírito nos ensinaria tudo. O Espírito Santo, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Eu me lembro que quando eu entrei para o exército, eu sabia dirigir. O que eu dirigia? Carro pequeno. Naquela época, em 80, você dirigia um Fusca, você dirigia, né, um Corcel, você dirigia os carros básicos e tal. E eu fui para o exército, né, carrinho de mão. O Henrique está ajudando aqui, uma peça rara, né? Mas quando eu fui para o exército, eu fui fazer um teste no caminhão. E eles me deram um caminhão, naquela época um Ford, né, que era a caixa sincronizada. Você está entendendo? A caixa macia de passar marcha, como um carro de hoje. Um carro mecânico, porque se você passa as marchas e as marchas entram todas e tal. Era um Ford chamado 3/4. Mas depois eles me colocaram em um caminhão, o maior caminhão que tinha no exército naquela época, na minha companhia, ele era 6 marchas com caixa seca. Eu não sei se vocês estão entendendo. E aquilo só dirigia aquilo que era realmente profissional. E o sargento, que era o responsável pela oficina, e falou, você precisa tirar a carteira para esse caminhão, e você precisa fazer um teste, nossa, falta motorista aqui e tudo. Eu lembro que, eu falei, eu não sei dirigir, não, você vai dar conta sim, eu entrei naquele caminhão, e a primeira arrancada, a primeira troca de marcha que eu fiz, eu quase quebrei aquele caminhão. E ele mandou parar e falou assim, não, respira fundo e começa de novo. É interessante porque naquela época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Mas eu me lembro que eu falei, Deus, eu preciso que o Senhor me ajude a dirigir esse caminhão. Que não seja eu. E a vida inteira eu vou tributar ao Senhor isso. E eu dizia para o Senhor ali, em questão de alguns minutos, parece que o tempo parou, o sargento sossegou do meu lado, né? E ele era um homem muito estressado, palavras baixo calão e tudo, mas aquela hora eu concentrei assim, eu pedi a Deus a paz, que Ele me desse instrução para aquilo ali. E quando eu arranquei o caminhão, a primeira era na parte de cima, eu sempre gosto de testemunhar algo que eu vivi, para que você possa entender. A primeira era para frente, né? A alavanca para frente, a segunda também era para frente, com um U. A terceira para baixo, assim vai. E quando eu pisei no acelerador e arrancando de primeira, eu já fui com que eu tivesse toda a convicção do que eu estava fazendo. E debreiei a embreagem 2 vezes, repiquei o acelerador e já joguei a segunda e repiquei novamente a terceira. O sargento queria me bater e falou assim, você está brincando com a minha cara, você é um profissional. Eu não sabia nem o que era aquilo, mas é algo que eu pedi a Deus para me instruir. Eu falo muito com meus filhos, eu falo com aquelas pessoas que estão ao meu lado. Nunca diga que você não sabe fazer, que você não consegue fazer, se você pelo menos experimentar 10 vezes. Não adianta nós ficarmos nervosos por um momento ou outro, porque deu um erro, se falhou, se deu um erro, não importa, não é quantas vezes você caia, o importa é quantas vezes você vai levantar. Meu Deus, quem nunca teve um plano frustrado na sua vida? Quem nunca teve um projeto falido? Quem nunca teve? Nós não somos capazes de julgar nem a nós mesmos, quanto mais os outros. Nós não somos capazes, irmãos, muitas vezes de definir o que é dia e o que é sol, porque Deus pode confundir-nos, nos confundir. Não é verdade? Deus ao meio-dia pode colocar uma nuvem tapando o sol e criar uma grande eclipse. Esses dias eu preguei e falei uma experiência, não sei se eu comentei com alguém, se eu falei isso na pregação. Uma pastora da Flórida postou esses dias para trás, que não tem nada a ver, Flórida não chove, não cai neve, não esfria abaixo de 0 graus, ou beirando 0 graus, nada. Quando está muito frio lá, 15 graus, 16 graus, 14 graus. Eu estive por 2 anos lá no inverno. E é interessante porque é como se fosse um frio do sul de Minas. Mas esses dias em pleno outono, acabou o inverno, está entrando o outono, para começar o verão, caiu uma geada de neve lá na Flórida. Uma pastora amiga nossa saiu, viu o vídeo dela, talvez ela esteja até nos assistindo nessa hora. Ela comentando assim, como Deus é tremendo. Realmente, Deus pode mudar as estações, Deus pode mudar tudo, e nós não sabemos por quê. Ou, melhor, para quê? Porque tudo é um propósito de Deus. Tudo é um propósito de Deus. Aquele dia eu fui considerado um dos melhores motoristas da companhia. Não posso falar que fui o melhor. Tinha muitos motoristas ali já, muito experientes.
Mas as viagens para Juiz de Fora, eu era recrutado. Né? Levar o comandante no banco, eu era recrutado. E assim Deus me deu graça, e eu sempre tributei esse dom a Deus. E não tudo aquilo que, não só a direção, não só carro, que eu sou apaixonado, eu amo carro. Quem está comigo dia a dia sabe, amo. Né? Amo um carro, um automóvel, qualquer tamanho, qualquer jeito, qualquer cor, qualquer motor, amo do automóvel, amo. Mas eu não posso viver só nisso. Eu tenho que procurar fazer o que Deus quer que a gente faça, o que quer que eu faça. Verdade. Eu tenho que procurar saber o que Deus quer que eu faça. E quantos de nós, isso é para balançar o seu ego, quantos de nós temos muitos talentos, quantos de nós temos tantas facilidades em determinadas áreas e nós nunca colocamos os nossos préstimos para o louvor da glória de Deus? Quanto? Quantos falam assim, se eu não tiver um lucro, eu não faço. Se eu não receber alguma coisa, não vou. O que eu vou ganhar com isso? Irmãos, é o que nós vamos acabar de ministrar aqui nessa palavra. É tremendo isso. É tremendo isso. Porque quando você faz, quando você desenvolve um belo trabalho, quando você começa ali no seu novo emprego e você desenvolve um belo trabalho, você tem que fazer o melhor, o melhor. A palavra do Senhor diz isso. E eu já citei, não é para o homem, sabendo que você faz para o seu Senhor, para o seu patrão, para o seu chefe, mas sabendo que você está fazendo é para Deus, porque Deus está olhando. Aquele que faz só quando está perto do patrão, aquele que desenvolve só quando alguém está vigiando, esse é ridículo, é imprestável, é um péssimo funcionário, e vai os filhos vão ser enganadores. Eu me lembro uma coisa assim que sempre me mexeu muito com o meu caráter. Eu não precisei converter para ter um caráter que eu tenho hoje. Eu não precisei converter para ter o caráter que eu tenho hoje. Meu último emprego secular eu ganhava muito bem, muitos já sabem dessa história. E o dia que eu fui pedir demissão, meu ex-chefe, né, o dono da empresa, ele pensou que eu estivesse indo para uma outra empresa, porque eu ganhava muito bem. E quem é que quer sair do serviço, que ganha de um trabalho que tem nome, que tem mordomia, que é recrutado para muitas festas e tal, e ganha um salário muito bem, é respeitado, e pede demissão, né? E ele pensava que eu ia para concorrência, que eu ia ganhar mais, e nada disso. Eu não estava bem comigo naquela época, onde eu entrei em depressão e me converti lendo a palavra de Deus dentro do hospital psiquiátrico, sozinho, claro, com a ajuda do Espírito Santo. E também eu não posso negar que tinham pessoas intercedendo por mim, como a minha prima Yolanda, uma benção. Eles intercediam por mim. Mas eu falei com ele assim, olha, eu estou saindo daqui. Você pode ter certeza que eu nunca utilizei nada, nenhum clipe eu tirei daqui, nenhuma caneta eu tirei daqui. Assim foi no banco também, por 14 anos, e assim vai. Se a gente erra muitas vezes é porque a gente desconhece a verdade. E por isso que a Bíblia fala que o povo perece por rejeitar a Escritura, por rejeitar a verdade, por não querer conhecer a verdade. O livro de Amós. O povo perece. Oséias 6,4. Meu povo perece. Meu povo é por rejeitar ou por não querer conhecer as Escrituras. Tudo que nós fizermos, irmãos, nós vamos fazer o melhor. Não importa a situação, não importa o dia, o ano, a época, o governo, não. Quando eu entrei para o exército, eu não queria de forma nenhuma, não por causa do exército em si, mas eu tinha um emprego já com uma colocação boa no banco. Eu tinha uma colocação boa. Titulado no banco, já estava almejando a ser procurador-chefe daquele banco e cheguei a isso, com 20 anos de idade, 21 anos de idade. Então eu não queria. Mas quando entrei para servir o exército brasileiro, eu falei assim, eu quero fazer o melhor. Já que eu estou aqui no barco, eu vou remar com toda a minha força, eu quero fazer o melhor. Porque eu quero sair da primeira baixa, eu quero ser reconhecido, eu quero realmente, para a glória de Jesus. Além de ter saído com a minha carteira naquela época profissional C2, eu saí com um diploma de honra mérito, com muitos amigos, que até hoje, como falei, o Jaden enviou para mim
40 anos que eu não vejo. Enviou 3 fotos para mim que mexeu com a minha emoção, com a alegria, né, de ter vivido aquele tempo tão difícil. Um tempo muito difícil, né? Não tinha facilidade que tem hoje. De um telefone, de um zap, nada disso, nada disso. E às vezes ficávamos muito tempo sem ver os familiares. Irmãos, lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu corpo naquilo que você está fazendo. Não seja fracote, não. Não seja menino mimado com mamãe e papai, não. Lança o teu corpo. Vai com tudo. Vai com tudo. Desperta, você que está dormindo. Desperta. Desperta. Eu estou querendo te balançar mesmo. Eu estou querendo te falar. Estou querendo despertar em você algo precioso que está em você. Chama-se fé. Isso mesmo. Fé. Fé. É o maior atributo que Deus pode nos conceder e nós retribuímos a Ele. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos continuar aqui. Versículo 2. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. É interessante porque todo número na Bíblia Sagrada ele tem um sentido. Tem um porquê e tem o significado desse número. Todo número. Então, todas as vezes que a palavra de Deus vier com algum número, ela tem um sentido, tem um significado. Você lembra daquela passagem onde a mulher do fluxo de sangue? Aquela mulher tinha 12 anos, ela tinha essa enfermidade. Ela estava doente. E aquela menina, na mesma passagem, perdão, a filha de Jairo, ela tinha 12 anos de idade. E ela estava morta. Ali tipifica a antiga aliança e a nova aliança. Os 12 tribos de Jacó e os 12 apóstolos de Jesus. Tudo tem um significado. Tudo. Aquele que está doente, Jesus pode curar. O que estava morto, Jesus pode ressuscitar. Aleluia. E quando a palavra diz assim, reparte com 7. E o 7 nós sabemos que não é o número de Deus. Muitos falam assim, 7 é o número de Deus. Não, 7 simboliza plenitude de Deus. Os 7 castiçais, as 7 igrejas, os 7 candeeiros, os 7 Espíritos de Deus. Então a 7 é a plenitude de Deus. O número 7 é lindo. Mas o número 1 também é. O número 13 também é. O número 8 também é. Tudo é para a glória do Senhor. E a Bíblia diz, reparte com 7. Então assim, faz o que você puder fazer na plenitude de Deus. Faça o melhor. E ainda com 8. 8 na Bíblia significa recomeço. Ele fala assim, faz o melhor para você. Faz o melhor de você. Faz o melhor que você pode fazer. Lança o teu pão sobre as águas. Reparte com 7. E ainda com 8. Para você entender, quando Jesus fala para entrar para o seu quarto e orar em secreto, ou pega o teu talite e cobre e vai orar. O judeu fazia isso e faz isso. O talite ele tem 4 pontas, porque ele é um retangular. Aquele tecido, aquele lençol, né? Vamos falar assim, é uma cobertura. Né? Então é retangular com 4 pontas, simbolizando os 4 cantos do mundo. O talite é isso. E em cada daquelas 4 pontas há 8 fios de cordão, barbante, 8 fios. Poderia ser 3, poderia ser 12, né? Poderiam ser 7, mas ele tem 8 fios, declarando ali o seguinte, que nos 4 cantos da terra o Senhor é Deus, 8 fios em cada um. Ele está declarando assim, que sempre é tempo de recomeçar. Então todas as vezes que o judeu ora com o talite, ele está declarando que todo dia, todo tempo, toda hora, todo segundo é tempo de recomeçar. Nós temos uma coisa assim, né? Nós não sabemos passar pela dificuldade. O Brasil, eu não quero entrar em método geográfico, histórico, não quero entrar nisso. Mas você já imaginou o que outros países do mundo, principalmente na Segunda Guerra Mundial, que foram destruídos, bombardeados, chegaram a cinzas, literalmente, centenas de pessoas mortas em guerras químicas.
Nós nunca tivemos isso. Nós nunca passamos por isso. E países que chegaram a zero, como o Japão, levantar do zero, levantar das cinzas, como literalmente dizendo. E hoje isso é uma grande potência. Hoje você, países que já passaram por tantas guerras, e o povo levanta e não fica simplesmente se lamentando. Ficar lambendo as feridas, literalmente, ficar, eu não consigo por causa disso, não. Não. Irmãos, olha, sempre é tempo de começar. Sempre é tempo de recomeçar. Sempre é um tempo de Deus na sua vida. Eclesiastes capítulo 3 diz assim que é um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há um tempo de derrubar, há um tempo de construir, há tempo de chorar, há um tempo para tudo. Há um tempo de amar, há tempo de odiar. Há tempo para tudo. Eclesiastes capítulo 3. Mas sempre, sempre haverá um tempo de recomeço. Sempre. Quando todos pensavam que o vinho, ali naquele casamento em Caná da Galileia, chamado Bodas de Caná, tinha se acabado. E muitas pessoas olham para você e falam assim, acabou o casamento, acabou o ministério, acabou o talento. Nada, irmãos, nada, 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 nada. As misericórdias do Senhor se renovam cada dia sobre a nossa vida. Quando todos falaram assim, acabou o vinho, Jesus vai chegar com vinho novo. Acabou a farinha, Deus vai chegar com provisão e a farinha vai multiplicar, o azeite vai descer. Não temos dinheiro para pagar o imposto, o Senhor vai trazer um peixe, vai colocar diante de você e você vai tirar aquela moeda aqui de ouro que você precisa, aquele status que você precisa. Sempre é tempo de começar. Sempre é tempo de louvado seja o nome do Senhor. Versículo 3. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair. Versículo 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. É interessante porque eles dizem que, eu até preguei penúltimo culto nosso sobre o Salmo 126, né? Dizendo aquela palavra onde que diz assim, aqueles que semeiam com lágrimas ceifarão com júbilo de alegria. O que leva a semente chorando, gemendo e chorando, voltarão com seus molhos, com alegria com seus molhos. Quer dizer, aqueles que levam assim, então eles dizem, pelos estudiosos, dizem que a semente é lançada, quando caíam as águas do céu, eles lançavam a semente. Eles lançavam a semente. Porque não se lançava a semente antes, porque não sabia quando ia chover. Israel todo era um deserto, é a terra muito árida. Hoje o que funciona lá, exporta hortaliças e frutos por causa da irrigação artificial que tem ali. Então naquela época eu não sabia que dia que chovia, a terra muito árida, muito arenosa, mas eles esperavam a chuva cair, chamada chuva serógia. A tempo e fora de tempo. Não é como tínhamos um tempo atrás a estação definida. Hoje não se tem nenhuma estação definida no nosso planeta. E naquela época eu não sabia quando chovia também. Então eles saíam aguardavam a primeira chuva para que essa chuva viesse. E quando descia ali as águas, eles semeavam sobre as águas. Mas não sabia qual semente ia dar. Por isso ele diz isso. Né? Ele está falando assim, olha, quem fica olhando o vento, nunca semeará. Então, se a gente for pensar em condições favoráveis, nós nunca vamos fazer nada. Nunca vamos fazer nada. Nunca. Por isso que ele diz assim, que aquele que fica olhando o tempo, aquele que fica olhando o vento. Então, se a gente semeia, irmãos, a gente não sabe qual semente vai dar. Mas nós precisamos ter cuidado com aquilo que Deus tem nos colocado. Nós temos que saber, ficar de olho na semente. Nós temos que ser vigilantes. Nós temos que, porque a hora que começar a brotar alguma coisa, quem sabe que a árvore daninha não vai brotar junto, não vai brotar junto? Quem sabe as aves vão começar a querer comer essa semente? Ou os brotos daquela semente? Então a gente tem que estar vigilante em todo o tempo. Não é verdade? Esse momento é armas espirituais,
ou natural, quem sabe a enxada para você ir lá tirar ervas daninhas que estão crescendo junto com a sua semente. Não, se a gente esperar um tempo favorável, nós não sabemos como teremos. Quantos colocaram a esperança nesse novo governo? Quantos depositaram toda a sua confiança nesse novo governo? Quantos? Parece 57, 58 milhões de brasileiros. É verdade? Interessante porque eu lembro que um jornalista perguntou para o nosso presidente, não entrando no mérito de política, mas eu me lembro que um jornalista na época, eu não lembro quem, perguntou para o nosso presidente assim, você está chamando o ministro da Fazenda, da Finança, fugiu o nome? Paulo Guedes, perdão. Paulo Guedes. Mas e se ele romper com você e tal? O presidente falou uma coisa tremenda, ele falou assim, olha, ninguém casa para descasar. Eu estou querendo fazer uma aliança com ele. Eu estou querendo ter um convívio bom com ele. Foi algo que eu ouvi. E interessante que isso está me trazendo à memória hoje, porque ninguém lança uma semente para perder. Ninguém faz uma aliança para quebrar. Ninguém empreende uma empresa, ninguém fomenta uma empresa, ninguém investe o dinheiro para perder na bolsa. Ninguém faz isso. Então, nos momentos, muitas vezes não sabemos quais são os bons. Mas a gente tem que ser vigilante e fazer literalmente o que Deus quer que você faça, o que nós possamos fazer. Não olhar o tempo, a circunstância, se não deu certo uma vez, vai dar certo a segunda e vamos romper em fé. A sua vida está na mão de Deus. A nossa vida não está na mão do governo, a nossa vida não está na mão nem dos nossos familiares, a nossa vida está na mão do Senhor. Porque Ele pode abrir, Ele pode fechar. Ele pode levantar, Ele pode exaltar, Ele pode abater também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim, versículo 5, assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Versículo 6, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta ou se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. É o que eu acabei de falar. Não se sabe qual que será, mas tem que ser vigilante e observar. Versículo 7, certamente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Versículo 8, porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Então, olha o que o escritor está falando aqui. Que em tudo vai ter dias de trevas, em tudo vai ter dias difíceis, em tudo. Então, assim, alegram os dias bons, mas sabendo que haverão dias de trevas. Isaías 62 diz assim, olha, as trevas encobrem a terra. Mas sobre ti está surgindo o sol da justiça. Esse sol da justiça tem por mim, que é o nosso Redentor. Então não importa se as densas trevas já estão muitas vezes painando sobre a sua vida, sobre a sua casa, Jesus é o sol da justiça. Alegra o teu coração. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem no amanhecer. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, se o homem viver, na segunda parte, porque hão de ser muitos os dias de trevas, e continuando no final da última parte do versículo 8, de Eclesiastes 11, tudo quanto sucede é vaidade. E no versículo 9, algo para nós que temos filhos, nós que instruímos jovens, podemos dizer para eles. Eclesiastes 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos, sabe que todas essas coisas te trará Deus a juízo. Eu vejo aqui, para encerrar essa mensagem, que nós devemos semear. Principalmente semear coisas boas. Não importa a nossa idade, porque é tempo de semear ainda. Não importa se você fala assim, eu estou
largando a chuteira, já estou largando as redes. Não. Sempre um dia da sementeira, do semeador. E você que é jovem, comece a semear boas coisas. Porque a nossa colheita vai depender da nossa semeadura. O nosso retorno, o nosso galardão, a nossa paga será de acordo com a nossa força. Se nós tivermos força, tivermos persistência, o suficiente, nós vamos colher muito mais frutos do que nós almejamos em nossa vida. Para abençoar os nossos familiares, abençoar os nossos amigos, abençoar o nosso irmão. Que Deus te abençoe. Não espere as coisas serem favoráveis. Não espere as coisas serem favoráveis ao seu entendimento. Diga para Deus, o que tu queres de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Deus é Senhor. E quando Ele pede, cabe nos obedecer. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.